Olá! Hoje eu estou aqui com a Mariana, um presente que chegou na minha vida há mais ou menos 1 ano e meio, aonde eu tenho a certeza e a convicção que foi Deus que nos apresentou. E hoje ela vai contar pra gente a história dela de entrega, a história dela de ressignificar toda essa dor, todo esse processo, né? Foi um luto diferente, mas não menos dolorido que os outros, né, Mari? Porque foi um luto neonatal. E às vezes algumas pessoas podem pensar que, pelo fato do tempo que viveu, não foi tão dolorido quanto o neonatal, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Mari, sobre isso, sobre a sua vivência no luto, sobre tudo o que aconteceu, contasse para mim lá no início como foi o sonho de gerar o Mateus, como foi o preparo da chegada do Mateus, todo esse processo. Bom, gente, é uma satisfação estar aqui primeiramente. A Gi é um presente de Deus na minha vida. Esse projeto dos Memórias Afetivas, das entrevistas, da Gi chegar nas histórias. Isso é um projeto do coração de Deus para o seu coração, Amém. amiga. Amém. E eu tenho muita gratidão de falar da minha história, porque eu tenho orgulho dela. E eu tenho muita gratidão de falar sobre a ressignificação da minha dor. Bom, vamos lá. Desde 2014, 2013, decidimos engravidar, eu e meu marido. Tentando, não conseguimos. Em 2014, lá no início, né? Contando do início. Uhum. Em 2014, fizemos uma viagem, nossa primeira viagem internacional, e eu viajei grávida sem saber. E aí aconteceu que na viagem eu comecei a abortar. Eu tive um aborto espontâneo. Eu já descobri a gestação abortando. Nesse momento, o Marconi ficou muito mal, ele estava ainda na esperança de salvar aquela gestação, mas eu, como mãe, eu já sabia que não seria possível, porque era muito sangue e estava muito no início. E, enfim, a gente sente. A gente sabe que gente algo sabe, errado algo tá tá errado. acontecendo. Exato. E aí a gente voltou pro Brasil, já fomos direto para a emergência. E na emergência só tinha o saco gestacional e o beta-HCG já estava abaixando, reduzindo. Enfim, foi a minha primeira experiência de perda. Foi muito louco. A gente sempre fala do engravidar, do viver o bem, de viver a vida boa, de viver o sonho. Mas a gente nunca fala das fatalidades que podem acontecer. E essa foi a minha primeira fatalidade. Só que depois desse aborto espontâneo, as pessoas falavam, olha, vai engravidar rápido, você já engravidou uma vez, vai engravidar rápido. E eu não entendia por que tinha acontecido aquilo comigo. A gente tenta encaixar tudo que acontece numa lógica na nossa vida e tentar encontrar o porquê. E eu não entendia porquê. E eu buscava em Deus esse motivo. E o pai falava, você pode ser mãe. Você pode ser mãe. Só que passava 2015, 2016, 2017, nada de engravidar. Falei, não é possível. Tem alguma coisa errada comigo. Até que eu busco uma médica especialista em reprodução humana. Começo a fazer os tratamentos, os exames. Mas decorrente desse acontecimento, a gente sempre tenta algo menos invasivo e a gente sempre tem a esperança de que sim, era possível engravidar. Só que não acontecia. Inseminação artificial, coito programado, tudo, a gente só não entrou na FIV, mas tudo quanto era possível fazer, a gente fazia e não engravidava. Só que a esperança de ser mãe, ela sempre esteve viva por causa de uma fatalidade lá atrás, que me mostrou a possibilidade de ser mãe. Então eu não desisti dos meus sonhos. E até que em 2020 eu engravido naturalmente, sem inseminação, sem nada. Milagrosamente, depois de 7 anos tentando engravidar. Uma caminhada. E aí o Mateus veio e me trouxe vida.
me trouxe alegria. E eu curti a minha gestação como a grávida mais feliz do mundo. Aquela gestação perfeita, sabe? Perfeita, assim. Você não uma sentiu intercorrência. nada. De dele partir? Não, você não sentiu nada. A gravidez foi super saudável. Super saudável. Não senti nada. Assim, eu senti os enjoos, né? Mas assim, decorrente a alguma coisa, algum medo. Nada sinalizava algo errado. Nada sinalizava. Nada. Eu estava reluzente. E curiosamente, eu tinha aquela gestação dentro de mim e eu falava assim para as pessoas: ele tá vindo, mas ele não é meu, ele tá vindo pra Glória. Alguma coisa tem. Porque depois de 7 anos, uma gestação natural e depois de 4 tratamentos, tem alguma coisa. Ele era especial. Ele era especial, só que eu não sabia que seria para esse lado. E aí aconteceu, gente, que eu busquei tudo melhor pro meu filho. Eu busquei um parto natural, eu busquei a melhor médica, eu busquei o melhor cenário para ter o meu filho, para receber o meu filho. Entrei em trabalho de parto, feliz, fiz todo o protocolo, cheguei na maternidade com 6 de dilatação, feliz. Só que quando eu chego na maternidade, em trabalho de parto, tal, acontecendo, ele não descia. Eu já estava com 10 de dilatação e ele não descia. E aí começa aquele procedimento. Vamos lá, ele tem que descer. Ele tem que descer. E ele, segundo o que conta a médica e o Marconi, ele já estava coroado, né? Já dava para ver a cabecinha dele, mas ele não vinha. Não, ele tá aqui, mas ele vai descer. E aí começou ali aquele ambiente começou a ficar mais sério. Mais tenso. Mais tenso. E falava pra mim: Mari, você tem que fazer força, porque ele tem que vir. É o momento. Eu tava. E eu desmaiava nesse processo, né? Do parto, durante o parto, porque eu fazia muita força. E ele não vinha, e ele não vinha, e ele não vinha. As manobras começaram a ser feitas, cristelé, episiotomia, tudo para que ele viesse. Segundo a médica, ele teve distócia de ombro, ele prendeu na pelve, apesar das pessoas falarem, isso não existe, existe. Gente, tudo existe, toda fatalidade existe. Toda fatalidade existe. E ele ficou preso na pelve. Depois, assim, quando a gente vai dar uma gulgada, a gente vê que a distócia de ombro é uma fatalidade obstétrica que acontece entre 0,8% a 1,2% dos partos normais. E eu fiquei nessa fatalidade, nessa estatística. E aí aconteceu que ele veio muito cansado, e aí foi todo aquele processo de UTI neonatal. Ele foi direto para UTI, eu fui pro quarto, e aí vamos lá, Matheus na UTI. Aí ligam lá da UTI, olha, ele teve a primeira parada cardíaca. Olha, ele teve a segunda parada cardíaca. Uau. E a gente lá. Olha, ele teve a terceira parada cardíaca. E até que ligam e falam, ele tá indo. Você não quer vir se despedir? Mal ele tinha chegado. Mal ele tinha chegado. Você já tinha que se despedir dele. Eu chego a ficar arrepiada. E olha que curioso, quarto pronto, tudo comprado, enxoval. Tudo do melhor. Beber conforto no carro para voltar com ele, né? Porque eu fui para gerar vida, né? Eu não fui para gerar morte. A gente vai para a maternidade para gerar vida. Gerar vida. A gente não vai para gerar morte. E a gente não vai para a maternidade também para sair da maternidade com o colo vazio. Exato. Com o colo vazio. A gente quer o colo cheio. Exatamente. Colo cheio. Exatamente. E aí aconteceu, quando eu cheguei na UTI, ele estava com 20 batimentos por minuto. E aí eu peguei ele no colo e eu falei assim, filho, a mamãe deixa você ir. A mamãe entrega você. Tenho muita gratidão pelo que você viveu comigo, pelo que nós vivemos, que só nós sabemos. A verdade é, a gestação só a mãe sabe. E as outras pessoas, elas vivem a expectativa, mas você já está vivendo a vida, você já sente. Você já sente ele. Ele parte de você e você parte dele. Exatamente. São 2 corações batendo dentro de você.
E é curioso, né? Como no período gestacional a gente fica tão chorosa, né? Como as emoções mudam, porque tá tudo interligado. E aí eu falei pra ele e menos de um minuto ele se foi nos meus braços. Após a minha entrega. E a partir daí, gente, eu morri e eu renasci. E eu falo que eu morri, a antiga Mariana, pra renascer uma nova versão de mim. Mari, veio a culpa veio a culpa porque você poderia ter optado por uma cesárea. Sim. E você optou por um parto natural. Muito. Como foi para você digerir esse sentimento de culpa, de achar que você tinha falhado na sua escolha? Minha amiga, eu só consegui me libertar disso mesmo com terapia. Eu me chamava de assassina todos os dias. Eu literalmente me chamava de assassina. Você se debatia. Eu me debatia. Eu me gritava, você é uma Você assassina. não se perdoava. Eu não me perdoava. E curioso porque, é claro, o meu marido uma vez ele chegou pra mim naquela maternidade e falou assim, se você tivesse escolhido, se eu soubesse que você ia escolher essa via e ia ser isso, eu jamais permitiria que você escolhesse. Ou seja, foi uma escolha minha. Ele queria cesárea e uma escolha minha... Aconteceu aquela fatalidade. Aconteceu a fatalidade. E eu me chamei de assassina, eu achava que o parto normal era um parto assassino. Eu procurava no Google, eu não achava resposta para isso, porque eu procurava. Eu ia na médica, eu acolhi a médica do Matheus. Porque eu falei para ela que, assim, aquela história era dela também. E ela pedia para eu ir no consultório dela toda semana. Pra nada, amiga. Ela só quer te ver. E eu ia. E eu fazia a mesma pergunta pra ela todos os dias. Então, eu me culpava muito. Eu me gritava. Assassina! Você é uma assassina! Você matou seu filho. E foi bem difícil pra mim. Então você ficou bem depressiva. Assim, desse estado, Gia, eu acho que o nome não é nem depressão, mas o nome é autopunição. Se mutilou. Me automutilei. Me puni. E eu não sabia como sair dessa bolha. Até que veio a terapia. Como foi o clique para terapia? Porque assim, a maioria das mães, dos pais que eu conheço na caminhada, eles têm muita resistência sobre a terapia, porque eles acham que através da terapia vai acessar muito a dor, vai mexer em coisas que a gente não quer mexer por muitas vezes. Eu acho que assim, a terapia do luto, gente, é uma terapia que ela é diferenciada, ela é peculiar. Por que eu digo isso? Antes do luto, eu já tinha uma terapeuta, e eu já fazia terapia. Pós-luto, eu estava com a mesma terapeuta e não estava realmente legal para mim, porque eu acessava realmente a minha dor. Ela me trazia a minha dor. Só que a dificuldade que a gente tem no luto não é acessar a dor. A dor a gente já acessa sem precisar de terapia. A cada minuto. A cada minuto. Mas a dificuldade que a gente tem é o autoacolhimento. É o olhar de misericórdia. É o olhar de misericórdia. É esse o ponto. Então, o que eu fiz? Eu parei de fazer terapia, porque em todo momento, na sessão, eu era levada ao lugar em que eu me autopunia. Só que eu não conseguia me ver com esse olhar de misericórdia nas sessões. Eu só me via com autopunição. E aí eu parei de fazer terapia. E aí até que me indicaram uma outra terapeuta, que é a Roberta, que é uma terapeuta que ela passou pelo luto, ela entregou o filho com 1 ano de idade. Então ela validou a minha dor e ela validou o meu processo. E foi muito curioso, porque quando eu procurei ela... Ela foi indicação de alguma amiga? Foi indicação da minha doula, que estava comigo na época, né, que aconteceu. Ela já tinha falado da Roberta, mas eu tinha ignorado. E aí eu lembrei da Roberta quando eu estava passeando com a minha cachorra. E eu estava querendo me matar, querendo morrer. E aí eu mandei mensagem pra Roberta falando... Você pensou em suicídio? Pensei, não executei, tá? Não cheguei a executar, mas pensei. A Roberta chegou no ponto, assim, chave da sua vida.
Eu mandei mensagem para ela pedindo socorro. Porque eu não tinha para onde ir. Eu estava perdida. Eu estava presa no meu sofrimento, na minha dor. Eu não tinha para onde ir. Como estava seu casamento nesse momento? Na verdade, assim, o Marconi, o meu marido, ele se revestiu de força, sabe? Porque eu estava destroçada. Eu não conseguia dialogar. Eu lembro que teve uma época que ele falou, Vida, vamos viajar, vamos para algum lugar. Mas, gente, não tem viagem. Não tem viagem, não tem dinheiro, não tem trabalho. nada, não tem trabalho, não tem nada que possa, nesse momento de caverna, de dor latente, de luto, que você possa amenizar. E eu não queria, porque a gente não dá conta nem de abafar a nossa dor. A dor ela é tão gritante que a gente não dá conta nem de abafar, nem de colocar uma aparência. Eu não queria ver as pessoas, eu não queria ver. Então, quem se conectava comigo nesse momento eram os amigos que choravam comigo. Eram os amigos que literalmente falavam, caraca, tá doendo em mim também, vamos chorar junto. Porque eu também quero chorar junto. Agora, quem chegava pra mim tentando abafar, porque é isso que as pessoas tentam fazer em momento de luto. Ah, vamos sorrir, abafar a dor. Gente, não dá. Não dá pra abafar a dor. Não dá. E aí eu lembro que quando eu cheguei na Roberta, e eu cheguei com essa culpa, sabe? Olha, eu sou assassina, eu escolhi a morte do meu filho, fui eu que escolhi, foi a mãe que escolheu o caminho, mesmo não querendo, mas fui eu. Ah, se eu pudesse evitar. Ah, se eu tivesse feito diferente. Então, e se... Ele fica naquela... E o IC é um dos que mais martiriza e mata as pessoas, né? Muito, porque você vive algo que você poderia ter evitado e você não evitou. Então isso me aprisionava, sabe? E foi uma escolha minha. E é curioso que quando você fala com alguém da tua história, até hoje, amiga, até hoje com a minha ressignificação, a primeira coisa que a pessoa fala é o seguinte, poxa, mas se tivesse feito cesárea, ia resolver o negócio. E aí você, como mãe, você ouve aquilo. Poxa, mas se você tivesse feito isso, realmente você... E se você não tiver resolvida com essa dor... Você não lida com essa conversa. Você não lida com essa conversa e você volta a estaca zero novamente. Porque quantas mães no processo... Porque você já vai para um processo de 4 anos, né? Isso, 4 anos. Então, imagina, em várias conversas, as pessoas falarem a mesma coisa para você. Exatamente. Mari, se você tivesse optado pela cesárea... Porque isso gera um gatilho. Um gatilho. Um gatilho. E que quando não resolvido, é exatamente isso, você volta a estaca zero, porque não resolveu. Dentro de você não está resolvido, a culpa não está resolvida dentro de você, o e se não está resolvido dentro de você. Então, para você lidar com o assunto da sua história, para você conseguir acessar, você precisa resolver dentro de você. E quando você resolve dentro de você, é tão fabuloso que podem falar o que quiser. Você já não se preocupa. Você não se preocupa com a reputação, você não se preocupa se vão te julgar, você não se preocupa com o e se da mente das pessoas, com o que poderia ter sido feito da mente das pessoas, porque dentro de você aquilo já se resolveu. Então a busca é mais interior do que exterior. Entendeu? Não. A resolução ela é mais interna aqui do que em outro lugar. E é isso, eu vejo hoje muitas mães ainda caindo nessa questão das falas das outras pessoas, né? Se você tivesse feito isso, e aí as mães ficam mal, aí as mães choram. Começam a se culpar. Começam a se culpar pela fala das outras pessoas. Só que as outras pessoas falam, às vezes, sem intenção. Porque isso que eu vejo no outro. Porque, na verdade, as pessoas não sabem o que elas falam. Elas não sabem lidar com a dor da gente. Porque, geralmente, Mari, as pessoas que fazem esses questionamentos e fazem esses comentários maldosos são pessoas que não viveram os processos que nós estamos vivendo. Exatamente. Então, elas não sabem dimensionar a nossa dor. Exatamente. E sabe qual é o que eu vejo assim de mais perigoso dessa fase rasgante do luto? A mentira que a gente conta para nós mesmos, que nós contamos para nós mesmos. Essa é a pior fase, porque o e se, ele nos leva a uma mentira. A culpa é mentirosa. A culpa, ela não é verdadeira. E aí a gente fica preso nessa mentira, se martirizando. Se martirizando quando, na verdade, nós fomos confiados por Deus para entregar os nossos filhos. Por isso que eu precisava escolher a via de parto. Não foi outra pessoa. Foi Deus.
Na verdade, foi o Pai me confiando a entrega. Entendeu a chave? Entendeu a chave? Foi o Pai me confiando a entrega. Ali o Pai me confiou a entrega do Mateus. O Pai falou, você vai escolher a entrega do seu filho, a via de entrega do seu Porque filho. se tivesse sido uma cesárea, Mari, já estava escrito daquela forma. Na cesárea teria acontecido também. E talvez não, talvez sim. Eu busco, Gi, nem fazer o e se na minha mente. Eu já não abro mais esse portal na minha mente. Porque o e se, ele não é. Então eu não fico fazendo o poderia, o e se. Porque não é. E o que é? É o que aconteceu. É o que aconteceu. É o que aconteceu. Então, assim, eu lembro que eu chegava pra Roberta nas sessões e falava assim, eu fiquei a madrugada toda procurando no Google as questões das distócias de ombro e o Google não fala. Tipo assim, a culpa do Google. O Google tem que abordar sobre isso, tem que falar o que causa o parto normal e tal. E a Roberta me respondia, a Roberta é doula. Ou seja, ela gosta do parto normal, ela preza pelo parto normal. E ela falava pra mim, Mari, a resposta que você tá buscando, ela não existe. E quando ela te falava isso, como era pra você naquele Era um vazio, porque eu queria a resposta. E aonde você encontrou as respostas que vinham desses questionamentos incessantes da sua mente? Amiga, eu encontrei em aceitar o que é. E como foi? Porque logo, depois que tudo aconteceu, veio a chegada de uma vida. Como foi você lidar com a morte e a vida chegando? Então, vamos lá. O processo do luto é um processo que ele não tem um manual, ele não tem um tempo pré-determinado, mas existe uma escolha em que você tem que fazer para você o tempo todo. E essa escolha minha era de viver. O luto, ele é morte, ele é vazio, ele é solidão, ele é dor, mas alguma coisa me falava que ainda existia vida, mesmo em meio a tamanho vale. Só que eu não conseguia encontrar a vida. Porque você até Eu tentava em tirar exato, a vida. Exato. E eu tentava encontrar a vida e eu não conseguia encontrar sentido. Eu poderia estar em qualquer lugar, eu poderia estar em qualquer situação, mas aquele vazio, aquele canhão dentro de mim estava infinito, era um buraco. Existia um buraco muito grande dentro de mim. E a minha oração passou a ser exatamente essa. Quem é você, Deus? Quem é você? O que é a vida? O que é isso daqui? Qual o sentido? Qual o propósito disso tudo? As minhas orações começaram a ser existenciais. Eu parei de orar muito por ter, por conquistar. E eu passei a buscar um sentido de existência, sabe? E eu chorava em qualquer canto, eu ficava assim pensando. Eu passei a valorizar minha solitude, de ler livros, de orar. Viver é uma escolha. E eu escolhi viver todos os dias. Então, mesmo eu naquele vale, eu sabia que existia vida em algum lugar. E você começou essa busca. Lugar. E eu comecei essa busca. Essa busca de quem é Deus, essa busca de qual o sentido da vida, essa busca de deve ter um caminho, não é possível que a vida seja isso, banal. Só isso. Não é possível que a história do Mateus esteja atrelada a uma fatalidade somente. Tem que ter um sentido maior. E fica um tom assim de fracasso. Fracasso, né? Derrota. É um fracasso. É um projeto que não deu certo. Eu fracassei no meu projeto, no meu sonho de 7 anos, né, Mari? E aí foi quando tudo começou a virar dentro de mim através das minhas buscas. Porque, gente, se você busca de todo o seu coração, você vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração. E vou falar uma coisa pra vocês. Não era em igreja, não era por uma linha religiosa, não era por um líder religioso, era eu e ele.
Só eu e ele. Era como se fosse um tete a tete, Tete a você tete. e Deus. Eu com um desconhecido. Porque Deus, pra mim, até então, era totalmente desconhecido. E aí eu comecei a questionar muitas coisas, e até que ele me deu um texto que eu escrevi sobre o Mateus é um projeto que deu certo. O Mateus é um projeto que deu certo. O que dá certo aos olhos de Deus pode não dar certo aos olhos do homem, mas deu certo aos olhos do Pai. O que deu certo, né? E aí Jesus, quando ele falou isso comigo, aí ele falou, olha pra minha vida, eu dei certo pros homens? Não. Olha pra minha vida, eu, o rei, fui crucificado, eu dei certo? Não. Então eu passei a ter uma lógica diferente sobre a vida. E aí ele falou pra mim, filha, a vida não é banal, é a morte que é banal. Não nivele a vida do seu filho que viveu por 13 horas aqui com você como sendo banal. Porque eu dei a vida, eu não tiro, ela é eterna. Eu dei a vida e eu nunca tiro a vida, porque eu sou a vida. Agora a morte, a fatalidade, ela acontece e continua acontecendo porque ela é banal, mas a vida não. Não nivele a vida do seu filho com essa visão, você não sabe. Você não perdeu o seu filho. Ele vive em mim. E a vida do Mateus começou a ascender na minha vida, porque é visceral, gente. Filho é visceral. Não existe esse negócio de agora que faleceu, agora você tem que esquecer e seguir, acabou. Não, é visceral, faz parte de mim. Só que eu tenho duas vertentes de visão. Ou eu olho com a visão humana, de que não deu certo, e por essa visão humana Jesus também não deu certo, os apóstolos também não deram certo, que todos eles morreram pelo evangelho, né? Ou eu olho para a visão da vida. Qual é a sua escolha? A minha escolha é a vida. É a vida. Sempre vai ser. E como foi, Mari, a chegada, né? Porque aí logo, passado pouco tempo, foi um mês, né? Foi um mês. Foi um mês. Que eu engravidei novamente. Como foi para você a chegada quando você soube, né, da sua gravidez? Porque assim, estava muito recente ainda. Muito. Você estava com um mês só de luto e de repente aquele presente em você. Sim. Como você conseguiu assimilar isso dentro de você e até mesmo pelo medo do que poderia acontecer novamente. Né? E poderia até um aborto espontâneo, como foi o primeiro. Sim. Poderia ser na hora do parto, como foi o Mateus. E aí veio a notícia da Milena. Então, a Milena, na verdade, ela me foi revelada, primeira vez, pelo pai, antes da minha gestação, quando eu estava entregando as cinzas do meu filho. Porque a Milena é a vida em meio à morte. Em meio à morte. Em meio à morte, porque ela veio no luto. Ela veio numa zona de morte. E curioso, porque a esperança, ela sempre vai existir, Gi. O novo sempre vai existir. O novo sempre vem. O único problema disso, e é onde a gente precisa separar as prateleiras dentro da gente, é que a nova história, ela não substitui a antiga. E às vezes muitas mães não querem um novo filho ou não querem uma nova história, achando que uma vai invalidar a outra. Vai e não. anular. Vai anular a outra. E não invalida. É o novo. É simplesmente um novo amanhecer. Não é o mesmo amanhecer. É outro amanhecer. Você conseguia sentir a vida dentro de você? Aí que tá. Como é que foi, né, o processo? Eu lancei as cinzas do Mateus. Enquanto eu estava lançando as cinzas do Mateus, eu pedi a Deus a direção, porque eu não sabia como seguir. Não sabia o que eu vou fazer. O luto, ele dá muito isso, né? Você não pensar daqui a um ano dói. Pensar daqui a uma semana dói. Como você vai viver amanhã? Dói. O luto, ele te traz uma dor de você pensar em viver, porque respirar dói. É como se a gente quisesse paralisar onde Exato, tudo aconteceu. Tudo aconteceu, exato. E eu sentia essa dor futurística, essa dor do amanhã. E eu lembro que eu estava lançando as cinzas do Mateus e eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não sei mais como viver, me ajuda. Né? Eu lançando lá as cinzas, me ajuda.
E o pai falou pra mim naquele momento, era o dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, foi num parque, o parque estava cheio de vida, amiga, porque era muita criança ali correndo, brincando. E eu sentia uma paz que não dava pra explicar naquele momento, porque não dá pra explicar uma paz em meio ao luto, é incircunstancial. E eu senti essa paz e eu orei a Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? Não sei mais seguir em frente, não sei mais como viver. Me ajuda. E o pai falou no meu espírito, filha, olha pra frente, eu tenho a vida com você, eu tenho a Milena. A Milena tá vindo, filha. Olha pra frente. Por que a Milena? Porque eu já tinha nome de menina desde o início. Eu não tinha nome de menino. Quando eu engravidei do Matheus, o Matheus também foi me revelado através de sonho. Eu descobri o sexo do Matheus quando eu sonhei. Uhum. E aí ele me veio e falou da Milena. Quando ele me falou da Milena, ele me deu tanta convicção que eu passei a amá-la sem tê-la. E eu comecei a escrever pra ela. É muito louco. Eu escrevi pra minha filha. E só que pra mim, gente, pra quem demorou 7 anos pra engravidar, ia demorar primeiro 2 anos, né? Faltam 2 anos nisso, né? Pra engravidar do segundo, porque é muito tempo. Muito tempo. Aí, o que aconteceu? E eu olhava muito pra ela. A Milena passou a ser um ponto de esperança. Uma coisa que eu falo pra você que tá no luto, pra você que tá na dor, pra você que tá no desespero, busca o seu ponto de esperança. Às vezes, teu ponto de esperança pode ser uma nova gestação, pode ser um projeto, pode ser algo, um trabalho, alguma coisa que você tem para você olhar. É necessário esse olhar de esperança futurístico, sabe? É necessário você olhar o novo, mesmo que tenha medo, vai com medo mesmo, porque o medo ele vai acompanhar. Porque a gente fica com medo assim, a gente fala assim, eu projetei tanto, eu planejei tanto e não deu certo, pra que eu vou planejar? Exato. Eu já escutei mães falar assim pra mim, Gi, eu não vou planejar mais, porque ele acaba fazendo a vontade dele, então eu não vou planejar mais. Exato. E não é assim. Deus não é assim, não funciona assim. Deus quer que a gente tenha esperança. Até Jó, gente. Jó estava sem nada, ele perdeu tudo. E ele falou, ainda há esperança para a árvore seca e sem vida, que é o cheiro das águas, ela volta a brotar. Então, a gente precisa olhar para a esperança. E aí aconteceu que eu comecei a olhar para a esperança. Mas quando veio a notícia da gestação, para você ter noção temporal, né? O Matheus veio no dia 3 de outubro, se foi no dia 4 de outubro e eu descobri a gestação no dia 4 de dezembro. Ou seja, eu engravidei em novembro. Eu engravidei no final de novembro. Então, quando veio a notícia da gestação, eu imaginei que fosse resquício do beta-HCG do Matheus. Eu vi aquilo e falei, não, tem alguma coisa errada. E eu só fiz o teste de gravidade porque a menstruação não vinha. A menstruação pós-parto não vinha. Aí eu falei até pra minha médica, eu falei, vou precisar fazer curetagem aqui, ó, beta-HCG positivo. Aí a minha médica, o quê? Não, isso não é curetagem, não, isso é gravidez. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí começou a vir todo o dilema. Aí eu fiz o beta-HCG, tava lá. Mesmo na zona de morte, a vida já estava dentro de mim. Foi muito difícil, eu achei que eu iria perder. Foi uma gestação conturbada, diferente do Matheus, que foi uma gestação plena, foi uma gestação muito conturbada. Você conseguiu fazer o pré-natal com a mesma médica? Mesma médica, eu fiz questão de fazer com a mesma médica, era muito louco. Eu falo isso com as pessoas louca, com a mesma médica. E eu falei pra ela. Isso foi um tratamento terapêutico pra ela, não foi? Foi. E foi muito curioso que quando a Milena me foi revelada, porque eu levava minhas loucuras de fé pra ela também. Aí eu ia toda semana lá no consultório dela, eu falava, Má, a Milena tá vindo. A Milena. Aí ela pegava a minha mão, falava assim, Mari, tudo bem que a Milena tá vindo. Eu acho que ela devia achar que era uma loucura no meu período de luto. Aí ela falou assim, mas não faz parto normal mais não. Escolhe um médico e faz cesárea. Você não merece passar por isso de novo. Você não merece ter nenhum gatilho relacionado a isso. Aí eu falava pra ela assim, então vai ser você que vai fazer a cesárea, porque essa história também é sua. A história de dor fez parte da sua profissão, mas a história de glória também vai fazer. E ela chorava junto, né? A gente vivia junto essa loucura. Até que quando eu falei com ela que eu tava grávida novamente, ela falou pra mim, né? Eu não sei se eu rio, não sei se eu choro, eu não sei o que tá acontecendo, sabe? Não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada, né? E ela, como médica,
E foi muito curioso, né? A gente fez o chá revelação da Milena com os amigos. Eu já sabia que era menina, porque eu já tinha essa convicção dentro de mim. E no vídeo eu tô assim, ó, com a fumaça rosa, tipo, eu já sabia! Amiga, sabe aquela, tipo, não tem surpresa nenhuma aqui. Pra mim não é nenhuma surpresa. E aí foi curioso, porque eu cheguei pra ela e falei do sexo dela, que era a Milena. E aí ela pra mim, nossa, quantas verdades sendo ditas. Porque ela viu todo o processo da revelação do pai. E aí foi conturbado, gente. Foi conturbado porque eu achava que ia perder o tempo todo. Eu sangrava. Aí quantas vezes eu ia na maternidade de madrugada, achando que estava perdendo. Aí eu precisava ir para validar, para ver a vida dela. Então, não comprei nada de enxoval. Quando ela nasceu, a Milena nasceu prematura, eu não tinha líquido amniótico nenhum, foi com 34 semanas. E foi cesárea? Foi cesárea. Foi muito curioso, né? Porque no ato foi assim, de uma cesárea de emergência. Eu fui fazer uma ultra, não tinha líquido amniótico nenhum. Então, naquele momento, a Má falou: olha, vamos fazer cesárea. Se você quiser, a gente faz em outro lugar, para você não ter. Ela foi muito cuidadosa, sabe? Ela foi amorosa. Ela foi muito amorosa. E aí eu falei pra ela: não, vamos fazer aqui, porque aqui é mais perto da minha casa. Não adianta ir lá pra Zona Sul fazer, porque aqui é mais perto da minha casa. E aí ela falou: Mari, o que você escolher, a gente vai fazer. E aí tudo aconteceu conforme era para acontecer. E o quartinho do Matheus? Porque nesse tsunami todo, em um mês você fica grávida, né? Gera vida de novo. Aí tem todo aquele processo, desfaz quartinho, desfaz... Eu não desfiz, né? Não cheguei a desfazer. Então, a única coisa que aconteceu de diferente do Matheus, eu troquei a cor da cômoda, que a cor da cômoda do Matheus era azul, que eu vendi para uma pessoa que depois virou mãe de anjo, porque tá tudo conectado. Muito louco isso. E eu troquei. E, curiosamente, o tema do quarto do Matheus qual era? Céu. Céu. Porque ele já era do céu. Ele já era do céu. E aí eu troquei, ainda tem o céu estrelado lá no quarto da Milena, mas aí eu troquei e coloquei borboletas. Eu já dormi sobre esse céu. Delícia. Que delícia. E aí o papel de parede eu coloquei borboletas, né? Então mudei um pouquinho o cenário, mas é o quarto, continua sendo o quarto. Porque, gente, é o físico, né? A vida é dentro, não fora. Esse é o ponto. Às vezes a gente está tão apegado nas coisas, mas a vida ela está acontecendo dentro, né? E aí o que aconteceu em relação ao dia do parto, Gi? Não tinha fotógrafa. Na verdade, a fotógrafa que eu tinha reservado para Milena, que é a madrinha dela, não podia, porque era época de Covid, ela não tinha feito a vacina, não estava com teste e tal, acabou. Eu falei, gente, tá tudo dando errado. A bolsa sem líquido amniótico, uma cesárea de emergência, um parto sem fotografia. E a Maíra falando assim, a médica, vamos procurar uma fotógrafa, procura uma fotógrafa. Amiga, quando entra a fotógrafa naquele quarto, ela olha pra mim, ela fala, eu não acredito que é você. Uau! Ela me seguia no Instagram. Ela pega a minha mão, ela fala, eu também sou mãe de anjo. Uau! Pra mim é uma honra fotografar o parto da Milena. Então, tudo, gente, conectado. Tudo conectado. E a gente não consegue perceber a dimensão das coisas, né, Mari? Exatamente. E aí aconteceu da Milena nascer, e a primeira coisa que a Milena fez, que foi a falta que o Matheus me deu, que o Matheus deixou, na verdade, foi chorar. A Milena chorou. E como eu tinha falta do choro, de ouvir o choro do meu filho. E a Milena chorou. A primeira coisa que eu falei, e chorei também junto, ela chorou. E ela veio para os meus braços, abraçou e ficou. E não saiu mais. A Pigar 910. Nasceu com saúde, porque a vida não cabe numa lógica. Às vezes a gente tenta achar lógica para a vida e a vida não cabe numa lógica. Ela nasceu com saúde. Tive a depressão pós-parto, porque ali eu estava num quadro depressivo e não tem jeito, o luto e a depressão andam juntos. Então, foi um processo também de muita terapia para ver a vida da minha filha. Não tinha comprado enxoval para minha filha, não tinha feito nada.
Mas uma virada de chave, e que eu passo para você aqui que está me assistindo agora. Antes de você ter medo de perder o seu filho, antes de você ter medo da morte, tenha medo de não vivê-lo. Porque essa foi a virada de chave que eu tive para Milena. Depois de um tempo, ela crescendo, ela se desenvolvendo, e eu vejo as fotos antigas, né, que eu tô com ela recém-nascida, eu sempre muito pesada, sabe? Uhum. E eu lembro do que eu estava dentro de mim, do sofrimento, do peso que eu tinha dentro de mim, do medo. Querendo ou não, ela sentia tudo Sim, isso. muito, muito. E aí, a virada de chave foi quando eu passei a escolher viver a minha filha. Então, o medo de perdê-la foi substituído pelo medo de não vivê-la. E eu passei a querer viver. E quantas pessoas, após a morte de um filho, sepulta a família toda. E não vive, a família não vive o que ficou, sabe? Não dá valor. Não dá valor. Ao que ficou, né? Porque a gente olha a nossa volta, a gente coloca tudo naquele dia da partida. Uma outra virada de chave, Gi, que eu tenho comigo, é que eu não gosto de falar. Isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa minha, tá? Que a Milena é meu bebê arco-íris. Por quê? Porque quando eu procurei nela o arco-íris, eu não encontrei. Isso é muito sério. Às vezes a gente acha que assim, o bebê arco-íris agora trouxe vida onde não tem, trouxe colorido onde não tem. Só que quando você tem outro filho, você não encontra o colorido. Isso aconteceu comigo. A minha depressão pós-parto foi exatamente criar uma expectativa em cima da minha filha, que essa responsabilidade não é dela. E a gente coloca um peso. Coloca um peso de me fazer feliz. Um peso de eu achar o colorido da vida que eu não tinha. É como se a obrigação fosse totalmente da Da Milena. Milena. Olha isso, olha que peso. E ela não tem nada a ver com essa história. Olha que peso. E essa virada de chave foi quando o pai falou pra mim: a Milena não é o seu arco-íris, sou eu. Amiga. Isso é muito forte. Eu tive essa virada de chave com o pai, em oração, porque, né, quando eu tava na bolha, e o pai falou pra mim: a Milena não é o seu arco-íris, sou eu. Em mim você vai encontrar todo o sentido da sua vida. Todo o sentido do seu tempo. Eu vou te ensinar a me olhar com o olhar da Milena. Eu vou te ensinar o meu amor através da sua filha. Eu vou te ensinar sobre recomeço através da sua filha. Então a Milena, os nossos filhos nos ensinam. Os nossos filhos nos ensinam, tantos que foram, quantos que ficam, quantos que virão. Os nossos filhos, eles são um manual de Deus para a nossa vida. O Mateus me ensina sobre entrega, o Mateus me ensina sobre eternidade, o Mateus me ensina sobre Deus. Ele é a ponte que traz a materialização de Deus para minha vida. Ele é a ponte que materializa o céu. Antes eu conhecia de ouvir falar e hoje eu vivo, porque não tem como, se ele está na eternidade, um pedaço de mim já está lá. Eu já vivo aqui, estando na eternidade. Com certeza. Mas a Milena me ensina sobre esperança e recomeço. A Milena me ensina sobre voltar ao início com Deus, a viver como uma criança. A Milena me ensina sobre a simplicidade do Pai, sobre às vezes a gente achava que felicidade era estar no muito, quando a Milena me ensina que felicidade está naquilo que é quase imperceptível. A Milena me ensina que o essencial sim é invisível aos olhos. No nosso ordinário. No nosso ordinário, a Milena... No nosso lar. No nosso lar. A Milena me ensina sobre família. A Milena me ensina sobre ser livre. É como se Deus passeasse dentro da sua casa através da vida da Milena. A ponto dela pegar a minha mão e andar pelo meu apartamento. Várias vezes isso já aconteceu. A Milena é muito usada por Deus. Muito usada por Deus. Hoje, Mari, se você... tivesse a oportunidade, tem, né, a oportunidade, porque tem várias mães que estão na mesma situação do que você passou, de um luto diferente do meu, né, porque a Thalita tinha os 20 anos dela de idade, e talvez outras mães estão nessa caminhada que você está. Qual conselho você daria para essas mães hoje, diante da sua vivência? Primeiro, a sua dor é validada. A sua dor é validada. A dor do que a gente não viveu
ela é validada, ela é real. A saudade do que a gente não viveu é real. O ninho vazio é real. Quando o peito se enche de leite após o parto e você não tem em quem amamentar, é real. É uma dor que, assim, é sem tamanho. Não tem régua que meça essa dor. Ela é validada, ela é real. Mas uma coisa que eu falo é que você nunca perca o olhar para a esperança e para o novo. É que você entenda que talvez você, tendo um outro filho, engravidando novamente, uma história não vai substituir a outra. E que sim, você precisa ter um novo olhar para essa criança. Eu tenho amigas que tiveram também o luto neonatal e logo depois engravidaram, histórias parecidas com a minha, que não conseguem viver a gestação igual a mim. Não conseguem olhar para a criança, não conseguem aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo. O conselho que eu dou em relação também a todo esse processo de vazio, porque é um ninho vazio, talvez você não tenha uma foto bonita. É aquele grupo de acolhimento, né, que a gente vê tantas fotos bonitas dos nossos filhos e você não tem aquela foto. Talvez a foto que você tem é igual a minha foto do Matheus que está na UTI, todo sedadinho, ou talvez nem isso. Talvez o seu filho já nasceu natimorto. Mas independente disso, independente de você não conseguir achar vida nesse processo, ainda existe vida. Independente de você não achar esperança, ainda existe esperança. E que o seu filho, sim, ele é o seu filho e ele vive. Porque um coração que bateu dentro de você, por mais que carnalmente ele não esteja mais batendo, mas espiritualmente ele é e sempre será. Para sempre. Para sempre. Almamente, ele é e sempre será. E outra coisa que eu aprendo sobre o Matheus e sobre a Milena é que nossos filhos não são nossos. Nós somos uma ponte. Eu tenho tanta gratidão pelo Pai me confiar essas vidas, sabe? Porque eles são pontes. Assim como você, se você olhar para você, você não se sente pertencente ao seu pai. Você sente, eu sou da minha mãe? Não. Não, nem eu não sou da minha mãe. Mas a minha mãe foi uma ponte de chegada para mim até aqui. Assim como você é uma ponte de chegada do seu filho. Então é entender que a entrega ela precisa ocorrer, porque nunca foi seu. Não adianta, a entrega foi emprestado. Foi emprestado. Ó, te empresto por 13 horas. Exato. Por uma gestação, né, de 9 meses e por 13 horas. Exatamente, mas existe uma conexão que traz uma conexão que você só consegue achar um sentido olhando para o céu, respirando o céu, é inevitável. Não adianta pegar a sua história e colocar debaixo do tapete, até porque Milena é resultado dela. Eu sou resultado dela. A minha nova versão é resultado da minha história e graças a Deus por isso. E não é uma história feia, né, Mari? Porque as pessoas acham assim, nossa, eu tenho vergonha de contar. Dor, mas é bonita. Eu tenho vergonha de contar a minha história, porque a minha história não foi o milagre do Matheus. O Matheus deu 3 paradas e aí Deus fez um milagre. Não deixou de ser milagre quando ele foi para a eternidade. Ele continuou sendo um milagre. Amiga, e vou te falar, é o maior milagre de todos. O que eu vivo hoje é o maior milagre de todos. Eu sinto, Mari, que a Thalita fez um resgate de mim mesma. É como se minha filha corajosamente, através da partida dela, parece loucura isso, né? Através da partida dela, ela tivesse me resgatado. Por isso que eu falo tanto, né, que a morte me libertou. Porque me libertou de mim mesma. Pra vida, né? Pra olhar pra vida, pra olhar pro meu marido, pra olhar pra minha filha. A sensação que eu tenho é que eu saí de uma Matrix. E as pessoas estão nessa Matrix. É como se a gente vivesse numa bolha. Numa bolha. As pessoas estão nessa Matrix, elas vivem por isso daqui. Elas estão trabalhando, elas estão correndo, não sabem pra onde. Sabe? Elas estão assim, você vê o trânsito, as pessoas brigando, as famílias, aquela coisa, a ganância. E a sensação que eu tenho, amiga, é que eu saí disso. É como se a gente olhasse, não é que a gente é melhor do que ninguém, mas às vezes dá uma sensação que a gente está distante e vendo aquilo e a gente falando, meu Deus. Como? Meu Deus, como pode? É tão banal, né? É tão banal, tão pouco, né? Olhar para a morte te ensina a viver. Te ensina a viver.
E a gente se olhar com um olhar de misericórdia. Exato. Né? E querer seguir de alguma forma, Sim. cumprindo esse legado de amor que eles deixaram por Sim. nós. Isso é libertador. Sim, é isso. E a cada dia, hoje, eu vejo que a vida, ela é o agora. Eu vivo o agora. E a cada dia, amiga, eu escolho viver. Não é fácil. Às vezes parece que você está à beira de uma colina, poxa, eu estou prestes a cair, mas eu estou me segurando. É um exercício. O equilíbrio, ele não é natural. Ele é forçado. Você tem que se forçar a equilibrar, porque senão você cai. É como também se fosse, eu sinto assim, às vezes eu treinando a minha mente. Aham. Quando vem aquela sensação, eu falo, opa, Aham. aqui quem comanda sou. Aham. Olha só, eu costumo fazer uma analogia de comida, né? Eu gosto muito de comer. E eu tenho a tendência a ser gordinha. Eu tenho a tendência. Então, quando eu relaxo, eu engordo. Aí eu tenho que voltar. É exatamente isso. É sempre você estar vigilante. É sempre você estar atento. A fé é um exercício diário. Então, você tem que condicionar sempre a sua mente a olhar para o céu. E eu falo uma coisa que, assim, uma coisa que eu aprendi do Pai. Nós somos espírito, alma e corpo. As pessoas, elas só sabem cuidar do corpo. E elas esquecem de cuidar do espírito. Só que o corpo, ele é terceiro lugar. Ele é consequência da alma e do espírito. Então, assim, às vezes a pessoa fica, não, eu tenho que cuidar do corpo, mas esquece o espírito. E o espírito é a consciência do ser. Se você não cuida do espírito, você não consegue ter um corpo saudável. Se você não cuida da sua alma, você não consegue ter um corpo saudável. Então, para você ter um corpo funcional, o teu espírito tem que estar bom. Então, ao invés de você só pensar no corpo, primeiro você pensa no espírito. Primeiro você cuida da sua frequência. E aí, nós somos resultado do meio. Por que nós somos resultado do meio? Onde a gente está, com quem a gente está, o que a gente está alimentando, nutrindo no nosso interior, na nossa alma, a nossa frequência, o noticiário que a gente está ouvindo. Tem gente que ouve desgraça o dia inteiro. E quando fica assim, abre Deus a é boca, injusto, a vida é injusta. E quando a pessoa abre a boca, ela só fala desgraça. Só fala desgraça. Então, é mudar essa frequência, é metanoia, gente. Muda a rota, muda a rota. Então, assim, ó, às vezes lá em casa eu tô trabalhando, porque eu faço muito home. Tô trabalhando, eu coloco um louvor, Laura Solgueles, que eu amo, coloco, deixo uma música ambiente, oro com o Pai, falo, Senhor, senta comigo, trabalha comigo. Eu tô o tempo todo assim. Até para visita, quando chega alguém lá em casa, eu oro e falo, Senhor, é para chegar? Eu quero que o Senhor cuide das minhas conexões. Amiga, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, até as minhas conexões eu penso, será que é para estar junto? Será que é para não estar? Será que é para abrir? Porque tem gente que te afunda mais do que você já tá. Exatamente. Então, assim, até isso, né, Mari? Procurar pessoas que te levem a um lugar diferente da posição que você está agora, nesse momento. Amiga, eu quero ser amiga de quem é amigo de Deus, amiga. Eu quero ser amigo de quem me levanta. Eu quero poder trocar sobre a minha verdade em Cristo e poder trocar experiências, trocar sintonia e poder crescer junto com a pessoa. Estar na mesma busca por ele sendo o alvo. Eu quero isso. Então, todas as minhas conexões, o meu ciclo de amizade mudou. O que eu fazia, o que eu gostava, hoje eu tenho prazer de dizer não. Quanta gente tem dificuldade de dizer não pro outro, hoje eu tenho prazer porque E a pessoa tá morrendo e não tá falando não. E não tá falando não. Então, olha quantos ensinamentos toda essa minha história me trouxe de libertação. Hoje eu olho pra mim e sei que olhar pra mim não é egoísmo. Me priorizar não é egoísmo. Então, eu só faço hoje o que eu quero. E hoje, Mari, não se tornou uma história de morte. Não. Se tornou uma história de vida. Muita vida. Eu transbordo vida. Eu transbordo vida, amiga. Eu transbordo a vida do meu filho. Eu tenho satisfação de contar sobre a vida do meu filho, sobre a minha história. Composta de muita dor, sim. Muita verdade. Mas é na dor que habita a verdade. Não adianta você pegar a tua dor e esconder a dor. Porque a tua dor é a tua verdade. E Jesus é a verdade. Então, Jesus só é revelado na sua vida através da sua história de dor. Às vezes você está procurando Jesus na honra, na vitória, quando você acha que a tua história é história de derrota. Aí você briga com Deus. E você acha, não, aqui Deus não tá, porque aqui é derrota, aqui Deus não me abençoa. Não, é ali mesmo que Deus quer ser revelado para você. É exatamente nesse ponto que você acha que é derrota, é onde Jesus vai se revelar, trazendo muita vida e muito ressignificado.
Exatamente isso. Então hoje eu vejo que a minha história, ela traz a mensagem da eternidade, a mensagem da vida eterna. Então eu tenho orgulho de falar, porque ela me traz vida. Ela me traz vida. A minha história de vazio, de dor, de sofrimento, de pensar em se matar, de pensar em suicídio, de ter pensamentos ruins, de não achar De solução, se acusar. de se acusar, de se achar uma assassina. Toda essa história hoje, a Mariana de hoje fala, cara, que orgulho. Que orgulho. Obrigada, filho. Obrigada por tudo, pela nossa trajetória. Por ter me tirado desse lugar. Por ter me tirado desse lugar que eu estava. Obrigada, agradeço a ela por me trazer a vida de Deus mesmo em meio à morte. Obrigada família, obrigado Deus, gratidão. Gratidão porque é no simples, é no vento, amiga, que a gente não vê, mas a gente sente. E eu falo, é tão real. Se eu pudesse falar para as pessoas, olha, vai por aqui, que aqui, ó, você consegue, mas eu não tenho uma lógica, porque é dentro. É porque, na verdade, o luto não vem com esse manual, né? Então, assim, eu espero que hoje, né, quem esteja nos assistindo, você lançou várias sementes, você lançou várias chaves, né? Que essa palavra, ela chegue ao seu coração, te trazendo vida, te trazendo esperança e que você consiga, de alguma forma, ressignificar a sua dor. Porque, como a Mari disse, a sua dor, ela é validada. Independente do tempo que você ficou com seu filho, né? Foi o tempo suficiente, né? Foi o tempo suficiente que Deus tinha para ele aqui. Então, amiga, obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço muito pela sua vida. Também, Foi um amiga. prazer estar com você aqui. Te amo. Eu também te amo.